E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Resumão Cast Books, o podcast que te leva direto ao ponto dos livros mais impactantes. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em O Homem Mais Feliz da História. Preparados? Opa, pode ter certeza que essa vai ser uma viagem tanto. O Augusto Cury é um mestre em desvendar os segredos da mente humana. É isso aí. E a gente vai se aventurar nesse livro fascinante. Mas olha só, já vou avisando, a gente vai desvendar a mente de Jesus. Isso aqui, calma, não do jeito tradicional, tá? Nada de religião por aqui. A gente vai analisar a inteligência emocional dele, tipo como um psiquiatra faria. É como se a gente pegasse a lupa de um psiquiatra para entender como Jesus lidava com as emoções, com os desafios da vida. É bem por aí mesmo, é uma abordagem totalmente diferente que te faz pensar, poxa, nunca tinha olhado por esse ângulo. E o mais legal é que o Augusto Cury encontra nesses ensinamentos o que ele chama de códigos da felicidade. É isso aí. É tipo um mapa, um guia para alcançar a felicidade e a saúde mental de um jeito que dure de verdade. E sabe o que é mais legal? Esses códigos são, na verdade, princípios e ferramentas que a gente pode usar no dia a dia. Imagina só aprender com o próprio Jesus a lidar com a ansiedade e com a pressão dos pensamentos negativos. Seria incrível, né? Seria demais. É tipo ter um manual de instruções para a mente humana escrito pelo mestre da inteligência emocional. E o Cury não fica só na teoria, ele usa várias histórias e parábolas da vida de Jesus para ilustrar cada um desses códigos. Uma que me impressionou bastante foi a história do jovem Jesus quando ele perde um amigo mais velho. Ele demonstra uma maturidade emocional absurda. É de cair o queixo. Pois é. E tem também a parábola da prostituta que é levada até Jesus. Ali ele mostra compaixão e compreensão em vez de julgamento, o que é algo tão importante nos dias de hoje, né? Com certeza. Essa história nos faz refletir sobre como lidamos com as pessoas, como reagimos aos erros dos outros. É um chamado à empatia e à compaixão. E por falar em lidar com as emoções, tem uma ferramenta no livro que me deixou de boca aberta, a técnica DCD. Que significa duvidar, criticar e determinar. Isso é tipo um exercício mental para controlar os pensamentos que te botam para baixo. E que funciona de verdade. É como se você tivesse o poder de questionar os seus próprios pensamentos. Tipo, peraí, esse pensamento negativo é realmente verdade, faz sentido. O que eu posso fazer para mudar isso? É como dar um chega para lá naqueles pensamentos que te prendem e te impedem de ser feliz. Exatamente. E o Cury mostra como essa técnica pode ser usada em várias situações do dia a dia, desde lidar com a ansiedade até tomar decisões importantes. Nossa, acho que essa técnica ia ser super útil para lidar com a pressão do trabalho, com as cobranças, com as expectativas da família. Sem dúvida. Imagina você no meio de uma situação estressante, com a cabeça a mil, e aí, em vez de se deixar levar pela ansiedade, você usa a técnica DCD para se acalmar e pensar com clareza. Seria revolucionário. E sabe o que eu acho mais incrível? Já. É que o Cury consegue conectar esses ensinamentos milenares de Jesus com os desafios que a gente enfrenta hoje em dia. É verdade. Ele traça paralelas impressionantes entre a época de Jesus e os dias de hoje, mostrando como a sabedoria do passado pode iluminar o presente. A gente vive num mundo cheio de ansiedade e depressão à influência das redes sociais. É como se a gente estivesse precisando de um guia, de um mapa para navegar nesse mar de emoções. E o Cury, nesse livro, nos dá esse mapa. Ele nos mostra que a felicidade autêntica não está nas coisas materiais, no sucesso, na fama, mas sim na forma como lidamos com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. É como se ele estivesse dizendo: olha, a felicidade está dentro de você. Você tem o poder de escolher como vai reagir aos desafios da vida, como vai lidar com seus pensamentos e emoções. É como se a gente precisasse fazer uma viagem para dentro da gente mesma, né? Exatamente, uma viagem de autoconhecimento. A gente precisa ter a coragem de olhar para dentro, de entender os nossos medos, as nossas inseguranças, para então poder construir uma vida mais plena e significativa. E essa história toda, aliás, começa em Jerusalém. Uma cidade que na época de Jesus era um verdadeiro caldeirão cultural. Imagina um lugar fervilhando de gente, ideias de Beth. Jerusalém era o centro do mundo naquela época. E é nesse contexto que o Cury coloca Jesus não apenas como um líder religioso, mas como um homem que se destacava pela sua inteligência emocional, pela sua capacidade de lidar com as pressões e os desafios da época. E para deixar a história ainda mais interessante, o Cury coloca um personagem fictício na trama, o psiquiatra Marco Polo. Ele é até o cético em relação a Jesus, mas instigado por uma série de questionamentos, decide se aventurar numa pesquisa ousada. Analisar a mente de Jesus sob a ótica da psiquiatria. Essa sacada do Cury é genial. Ao colocar um psiquiatra cético como protagonista, ele convida o leitor a questionar os seus próprios preconceitos e a se abrir para uma nova perspectiva sobre a figura de Jesus. E a pesquisa de Marco Polo leva a conclusões surpreendentes.
Ele descobre que Jesus, séculos antes da psiquiatria moderna, já demonstrava um profundo entendimento da mente humana e dominava técnicas para promover o bem-estar emocional. Tipo, ele estava à frente do seu tempo. E não para por aí. Marco Polo descobre que Jesus, em seus ensinamentos, já abordava temas como ansiedade e depressão, condições que só seriam formalmente reconhecidas pela ciência moderna muito tempo depois. É como se Jesus já tivesse um manual completo da mente humana há milhares de anos atrás. E o Marco Polo, com a sua pesquisa, traz à tona essa sabedoria que estava escondida esperando para ser redescoberta. E a pesquisa dele não se limita aos livros e documentos. Ele vai a fundo na história buscando relatos sobre a infância de Jesus e sua relação com a família, com seus discípulos. É como se ele estivesse montando um quebra-cabeça para entender a formação da personalidade desse homem extraordinário. E essa busca por detalhes da vida de Jesus é essencial para a proposta do Cury, que é humanizar a figura de Jesus, mostrando que por trás dos ensinamentos grandiosos existia um ser humano com suas emoções, suas lutas, suas alegrias. Um homem que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu alcançar um nível de paz interior e felicidade que poucos conseguem. E é como se o Cury estivesse dizendo: olha, Jesus era um homem como nós, com suas dores e alegrias. Mas ele conseguiu superar os desafios da vida e alcançar a felicidade autêntica. E se ele conseguiu, nós também podemos. E essa jornada de descobertas de Marco Polo se transforma numa série de palestras e debates que ele realiza em diferentes partes do mundo. É como se ele estivesse espalhando semente de conhecimento, compartilhando com o mundo as ferramentas de gestão da emoção que aprendeu com Jesus. E esses debates são um dos pontos altos do livro. O Cury coloca Marco Polo em diálogo com outros intelectuais, teólogos, filósofos, psicólogos. É um embate de ideias que nos leva a refletir sobre a natureza humana, a busca pela felicidade e os desafios da vida moderna. Mas a pesquisa de Marco Polo e a repercussão dos seus debates acabam despertando a atenção de grupos poderosos que se sentem ameaçados pelas suas ideias. E é aí que a história toma um rumo inesperado, cheio de suspense e reviravoltas. A trama se intensifica. O Cury nos prende do início ao fim, mostrando que a busca pela verdade, pelo bem-estar emocional, pode ter um preço alto a pagar. Mas por enquanto vamos parar por aqui e deixar um gostinho de quero mais. Exatamente. Na próxima parte, a gente volta para mergulhar de cabeça nos códigos da felicidade e descobrir como podemos aplicar esses ensinamentos milenares na nossa vida moderna e corrida. E aí, pessoal, prontos para desvendar os códigos da felicidade? Na parte anterior, a gente viu como Augusto Cury usa a figura de Jesus para falar de inteligência emocional. Agora vamos mergulhar de cabeça nesses códigos e entender como eles podem transformar a nossa vida. Nossa, esses códigos são fascinantes. Mas confesso que alguns deles me deixaram intrigada. Tipo o primeiro código: esvaziar o ego. Como assim? A gente vive num mundo que te incentiva a ser o centro das atenções, a buscar reconhecimento o tempo todo. Me explica melhor isso. Parece contraditório, né? Mas o Cury argumenta que o ego inflado, na verdade, te coloca numa prisão de desejos e frustrações. Você fica buscando validação externa o tempo todo, se comparando com os outros, e isso te impede de encontrar a paz interior. Entendi. É como se a gente estivesse sempre tentando encher um balão furado, né? Nunca fica cheio de verdade. E uma boa analogia. E o Cury usa uma bem parecida no livro do balão. Quando o ego está inflado, a gente fica flutuando sem rumo, a mercê das opiniões alheias. Mas quando a gente esvazia o ego, a gente toca o chão da realidade, se conecta com a nossa essência e encontra verdadeira liberdade. Faz todo sentido. E como é que a gente faz para esvaziar o ego na prática? Tem alguma dica, algum exercício? Tem sim. O Cury apresenta a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. É uma ferramenta poderosa para questionar os pensamentos sabotadores, analisar as crenças limitantes e definir metas que estejam alinhadas com os nossos valores e nossa essência. Peraí, me explica melhor essa técnica. Como é que funciona? É simples, mas exige disciplina. Primeiro você precisa aprender a duvidar dos seus pensamentos negativos. Tipo, quando você pensa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, você precisa parar e se perguntar, será que isso é verdade? Que evidências eu tenho para acreditar nisso? Faz sentido. Muitas vezes a gente acredita em coisas que não são verdadeiras, né? A gente cria histórias na nossa cabeça que nos limitam. Exatamente. O segundo passo é criticar esses pensamentos. Analisar de forma racional se eles fazem sentido, se eles te ajudam de alguma forma ou se só te colocam para baixo. E o terceiro passo é determinar o que você realmente quer, quais são seus valores, quais são suas metas. E aí você direciona a sua energia para alcançar esses objetivos em vez de ficar preso aos pensamentos negativos. Nossa, que técnica poderosa. Me deu até vontade de começar a usar hoje mesmo. Mas e o segundo código? A compaixão, como é que ela entra nesse esquema? A compaixão é a cola que une a humanidade.
É o que nos permite enxergar além das aparências, conectar com a dor do outro e construir pontes de empatia. É como se a gente expandisse o nosso eu para acolher o outro, reconhecendo que somos todos parte de uma grande teia interconectada, né? Exatamente. E o Corden ressalta que a compaixão não é apenas um sentimento nobre, mas uma necessidade vital para a saúde mental da sociedade. Vivemos num mundo cada vez mais individualista, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas em suas bolhas. A compaixão é o antídoto para essa epidemia de solidão, é o que nos permite romper as barreiras do egoísmo e construir um mundo mais justo e acolhedor. E como Jesus se encaixa nessa história da compaixão? Jesus era um mestre da compaixão. Ele se aproximava dos marginalizados, dos excluídos, daqueles que a sociedade rejeitava. Ele via em cada pessoa um ser humano digno de amor e respeito, independentemente de suas falhas ou erros. É verdade. Eu me lembrei da história da mulher adúltera que é levada até Jesus para ser apedrejada. Ele a defende, dizendo: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Que lição de compaixão! Essa história é emblemática. Mostra a capacidade de Jesus de enxergar o ser humano por trás do erro, de oferecer perdão e compaixão em vez de julgamento e condenação. E qual é o próximo código? O terceiro código é a busca pela justiça. Mas me explica uma coisa. O Cury vai além da ideia de justiça como um conceito legal ou social, né? Sim, ele fala da fome e sede de justiça, uma inquietação interior que nos impulsiona a lutar por um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano. É como se a justiça fosse um motor que nos move, que nos impulsiona a agir, a transformar a realidade, né? Exatamente. O Cury argumenta que a justiça não é um estado a ser alcançado, mas um processo constante de transformação. É um chamado à ação, um convite a questionar as estruturas que perpetuam a desigualdade, a opressão e a violência. Mas por onde começar essa busca por justiça? A mudança social começa com a mudança individual. Cada um de nós tem o poder de fazer diferença, de ser um agente de transformação na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho. Pequenas atitudes como defender os seus valores, combater o preconceito e se posicionar contra a injustiça já são um passo importante nessa busca por um mundo mais justo. É verdade. A gente não precisa esperar por grandes revoluções para começar a mudar o mundo. A mudança começa dentro da gente. E o quarto código, qual é? O quarto código é a paciência, uma virtude cada vez mais rara nos dias de hoje. O Cury destaca que a paciência não é sinônimo de passividade ou resignação, mas sim a capacidade de lidar com as frustrações, os desafios e as adversidades da vida de forma serena e equilibrada. Nossa, como a gente precisa de paciência nos dias de hoje, né? Tudo é para ontem, a gente vive correndo conectado o tempo todo. É verdade. Em um mundo que valoriza a velocidade, a instantaneidade e a gratificação imediata, a paciência é vista como uma fraqueza. Mas o Cury nos mostra que é justamente na paciência que reside a força para perseverar, para superar os obstáculos e para construir algo duradouro. A gente precisa resgatar essa virtude da paciência, né? Aprender a lidar com a frustração, com a espera, com os imprevistos. Com certeza. A paciência nos ensina a lidar com a imperfeição da vida, a aceitar que nem tudo acontece no nosso tempo do jeito que a gente quer. E isso nos liberta da ansiedade, da frustração, do estresse. E o quinto código? Qual é a próxima lição do mestre da inteligência emocional? O quinto código é a capacidade de se alegrar com o belo, de contemplar a vida com um olhar de gratidão e encantamento. O Cury destaca que a beleza está presente em todos os lugares, na natureza, nas relações humanas, nas pequenas coisas do dia a dia. Mas para enxergá-la, precisamos cultivar um olhar atento, sensível e receptivo. É como se a gente precisasse tirar a poeira do nosso olhar, né? Reaprender a enxergar a beleza que está ao nosso redor, em vez de focar só nos problemas, nas dificuldades. Exatamente. É como se a gente tirasse os óculos escuros do pessimismo e da negatividade para enxergar o mundo com cores mais vibrantes. O Cury nos convida a redescobrir a alegria nas coisas simples, a apreciar a beleza do presente e a cultivar a gratidão por tudo que temos. Nossa, isso tem tudo a ver com mindfulness, né? Com a capacidade de estar presente no momento de apreciar cada instante da vida. Com certeza. E essa capacidade de contemplar o belo está diretamente ligada à saúde mental. Quando nos permitimos apreciar a beleza, cultivamos a positividade, a esperança e a serenidade, antídotos poderosos para a ansiedade, a depressão e o estresse. Esses códigos são realmente transformadores. Mas e o sexto código, qual é? O sexto código é a transparência, a capacidade de ser autêntico, de se mostrar vulnerável, de expressar os seus sentimentos e pensamentos de forma honesta e genuína. O Cury destaca que a transparência é essencial para construir relações saudáveis, baseadas na confiança, no respeito e na reciprocidade. Ser transparente é se mostrar como a gente é de verdade, sem máscara, sem fingimentos. É isso mesmo. É ser honesto consigo mesmo e com os outros, é se comunicar de forma clara e aberta, é construir relações baseadas na verdade e na autenticidade. Mas ser transparente não significa sair por aí falando tudo o que a gente pensa, né? Tem que ter bom senso. Com certeza. Ser transparente não é ser imprudente ou desrespeitoso. É sobre encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e a gentileza, entre a autenticidade e a empatia. Entendi.
É ser verdadeiro sem magoar, sem ferir o outro. Exatamente. E em um mundo que valoriza a imagem e a perfeição, o sucesso a qualquer custo, a transparência pode parecer uma fraqueza. Mas o Kiri nos mostra que é justamente na vulnerabilidade que reside a força para se conectar com o outro, para construir laços autênticos e para viver uma vida mais plena e significativa. É como se a gente dissesse, olha, eu não sou perfeito, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, mas eu tô aqui me mostrando de verdade e isso me torna mais forte, mais humano. É isso aí. E a transparência também é fundamental para lidar com os conflitos. Quando nos mostramos abertos ao diálogo, quando expressamos os nossos sentimentos de forma honesta, abrimos espaço para a compreensão, a empatia e a resolução dos problemas. E o 7º código. Qual é a última lição que o mestre da inteligência emocional nos ensina? O 7º código é a capacidade de ser um pacificador, de promover a paz, a harmonia e a reconciliação em todas as áreas da vida. O Cury destaca que ser um pacificador não significa evitar conflitos ou se omitir diante das injustiças. É sobre ter a coragem de lutar por aquilo que é certo, de defender os seus valores e de promover o diálogo e a compreensão. Ser um pacificador é como ser um agente da paz, um propagador da harmonia. Exatamente. É como se a gente carregasse dentro de si uma chama de paz que elimina os caminhos da intolerância, da violência e da discórdia. O Cury nos convida a sermos agentes de transformação, a construir um mundo mais pacífico, mais justo, mais humano, começando por nós mesmos. Mas ser um pacificador não é fácil, né? A gente vive num mundo cheio de conflitos, de polarização, de violência. É verdade. Ser um pacificador não é uma tarefa fácil. Requer coragem, sabedoria, compaixão e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a paz. Mas o Cury nos mostra que cada um de nós, por menor que seja o nosso gesto, pode contribuir para a construção de um mundo mais pacífico e harmonioso. Nossa, esses códigos são realmente inspiradores. Me sinto até mais motivado a colocá-los em prática no meu dia a dia. Esses são apenas alguns dos códigos da felicidade que o Cury desvenda em O Homem Mais Feliz da História. É uma leitura que nos provoca, nos inspira e nos convida a uma profunda reflexão sobre a nossa própria busca pela felicidade e pelo bem-estar. Mas tem mais, né? Quero saber como o Cury conecta todos esses códigos com a história de Jesus. Claro. Na próxima parte, a gente vai analisar como Jesus personificou cada um desses códigos em sua vida. E vamos descobrir como aplicar esses ensinamentos milenares na nossa vida moderna e corrida. Até lá. Esses códigos da felicidade são como peças de um quebra-cabeça que, quando juntas, revelam um panorama completo da mente humana. Ao esvaziar o ego, a gente vai abrir espaço para a compaixão. E a compaixão, por sua vez, nos impulsiona na busca por justiça. E essa busca por justiça nos leva a sermos pacificadores. É um ciclo que nos guia para uma vida mais plena e com significado. É incrível como esses códigos se conectam. E o mais legal é que o Cury não fica só na teoria. Ele mostra como Jesus na prática viveu cada um deles. É tipo, ele nos dá um exemplo real de como colocar esses princípios em ação. E essa é uma sacada genial do Cury. Mostrar que a sabedoria de Jesus não está presa em livros antigos ou em dogmas religiosos. Ela está disponível para todos nós, independente do que a gente acredita ou não. É um conhecimento universal que pode transformar a vida de qualquer pessoa que se abra para aprender e praticar. É como se o Cury estivesse dizendo, olha, a sabedoria de Jesus é um presente para a humanidade. Aproveitem. E O Homem Mais Feliz da História é um convite para essa jornada de transformação. É um livro que te desafia, te inspira e te incentiva a buscar a sua melhor versão. Com certeza. O Cury mostra que a felicidade de verdade não é um estado em que a gente simplesmente chega e pronto. É uma busca, um processo de autoconhecimento, de superação e de crescimento. É como se a gente estivesse sempre em movimento, aprendendo e evoluindo. Não é um caminho fácil, né? Mas com certeza vale a pena. E os códigos da felicidade são ferramentas que nos ajudam a trilhar esse caminho com mais consciência, mais força para lidar com os desafios e, claro, mais alegria. Exatamente. E o mais importante é que a gente pode começar a aplicar esses códigos hoje mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Começar a questionar nossos pensamentos negativos, praticar compaixão com as pessoas ao nosso redor, buscar ser mais justos nas nossas ações. Pequenos passos que podem nos levar a grandes transformações. Com certeza. E a leitura de O Homem Mais Feliz da História é um pontapé inicial incrível para quem busca uma vida mais feliz e com mais significado. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido essa imersão e o Homem Mais Feliz da História com a gente. E que os ensinamentos de Jesus trazidos pelo Augusto Cury possam inspirar vocês na busca por uma vida mais leve, mais feliz e mais plena. Até a próxima e continue explorando o mundo incrível dos livros com o Resumão Cast Books. E aí, pessoal? Chegamos ao final do nosso mergulho no livro O Homem Mais Feliz da História. Espero que vocês tenham curtido a jornada e se inspirado nos códigos da felicidade de Jesus. Se você busca uma vida mais leve, com mais significado, mais paz interior e felicidade autêntica, a leitura desse livro é essencial. Ele te convida a repensar suas atitudes,
questionar seus pensamentos e, acima de tudo, te dá ferramentas práticas para transformar sua vida. Não importa sua idade, profissão ou crença, os ensinamentos de Jesus, trazidos pelo Augusto Cury, de forma tão clara e cativante, têm o poder de impactar a todos. Então, não perca tempo. Clique no link na descrição para adquirir o livro O Homem Mais Feliz da História e comece hoje mesmo a trilhar o caminho para uma vida mais feliz e plena. E não deixe de conferir nossas playlists com outros livros incríveis sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade.